Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil e quero conversar com vocês hoje sobre os temas comuns ao STF e ao bolsonarismo, entre outros. Sobre o mal chamado inquérito das fake news, o Supremo decidiu exatamente como previa aqui semanas atrás em vídeo. Os ministros se posicionaram de forma unânime pela continuidade, mas fixaram em seus votos que o Ministério Público deverá acompanhar as apurações. Fixaram também que a defesa dos investigados tem acesso aos autos, desde que não relacionados a diligências em andamento e que não envolvam outros alvos, como registrou o antagonista. Quer dizer, para ninguém ficar sabendo antes o que pode acontecer. Os ministros ainda deixaram muito claro que a investigação deverá se concentrar apenas em ameaças a eles que possam comprometer sua independência para decidir. Nas palavras de Fachin, incitamento ao fechamento do STF, ameaça de morte ou de prisão de seus membros, apregoada desobediência a decisões judiciais. Nas palavras de Barroso, ataques massivos, orquestrados e financiados, de caráter destrutivo das instituições e intimidatório dos ministros. Barroso considerou a investigação um mecanismo de autodefesa do STF. Para justificá-la, o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, citou ameaças que coletou nas redes, fazendo a distinção entre elas e críticas que, naturalmente, estão protegidas pela liberdade de expressão. Eu peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas duras, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, Sua Excelência o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Relembro os primeiros parágrafos do meu artigo de 27 de maio em O Antagonista. Todo delinquente virtual tenta se escorar contra medidas judiciais e policiais na defesa da liberdade de expressão e, para isso, conta com a claque do mesmo grupo político que afeta indignação contra uma suposta ditadura. A evolução da internet permitiu a formação de potenciais organizações criminosas com esquemas de financiamento público, com cargos em gabinetes e verbas de governo, ou privado, com pagamento obscuro feito por empresários aliados, de mentiras, ameaças, injúrias, calúnias e difamações recorrentes, construído ou mantido com o propósito deliberado de intimidar e assassinar a reputação de adversários, juízes, críticos e jornalistas incômodos como eu. Isso tem de ser investigado. A questão que se colocou na raiz foi por quem? Pois bem, meu artigo explicava resumidamente a questão, mas aqui eu volto para a sessão do STF sobre o tema. Alexandre de Moraes alegou que todo tribunal pode abrir inquérito sem o Ministério Público. Obviamente, a turma do MP diverge dessa posição. O procurador João Paulo Lordello, por exemplo, fez uma distinção no Twitter. Aspas, é preciso esclarecer para não confundir. Investigações administrativas internas, qualquer órgão pode fazer. Inquérito de caráter policial depende da iniciativa do MP/polícia e não pode ser instaurado por órgão judicial. A separação de funções e poderes é uma conquista fundamental, fecho aspas. Já a CONAMP e a NPR, que são associações nacionais de membros do MP e de procuradores, também manifestaram posição
totalmente contrária de Moraes, no sentido de que todos os tribunais podem abrir investigações criminais. Aspas, o sistema acusatório é uma das principais conquistas civilizatórias das democracias modernas. Por ele, atores distintos são encarregados das funções de investigar, acusar, defender e julgar. Quando os próprios magistrados se encarregam de funções afetas a outros fatores, como a de investigar e acusar, resta comprometido um dos mais importantes princípios que devem nortear a atuação dos juízes, que é a imparcialidade. No ordenamento jurídico brasileiro estão conferidas com exclusividade ao MP, à Polícia Judiciária e outros órgãos de controle a função investigativa, sendo fundamental que exista também o respeito pelo Poder Judiciário das prerrogativas inerentes aos demais órgãos e instituições do país. Fecho aspas. Vale lembrar que uma das críticas ao inquérito foi justamente ao fato de ele ser conduzido por uma das vítimas, ou seja, os ministros do STF, das ameaças investigadas, o que em tese pode ferir a imparcialidade do relator, bem como até do plenário da Corte ao decidir a respeito. Mas, como previsto, nada disso adiantou. Fachin usou praticamente a mesma alegação que eu havia mostrado aqui, feita pelo então advogado-geral da União, escolhido por Jair Bolsonaro, André Mendonça, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Posição, aliás, endossada na ocasião pelo presidente, que falava em tocar o barco e que, depois das batidas policiais em endereços bolsonaristas, passou a atacar o inquérito. Embora o artigo 43 do Regimento Interno do STF preveja que a infração à lei penal que justifica a competência do Supremo deva ocorrer na sede ou dependência do tribunal, quer dizer, no espaço físico da Corte, o caráter difuso dos crimes cometidos por meio da internet, cuja escala mundial foi reconhecida legalmente, permite estender, segundo Fachin, o conceito da sede do tribunal, uma vez que o STF exerce sua jurisdição em todo o território nacional. A maioria dos ministros decidiu ainda validar todas as medidas tomadas por Moraes até o momento, mesmo aquelas que não tenham seguido as diretrizes agora estabelecidas. Essas outras medidas, obviamente, turbinaram as críticas ao inquérito porque incluíram, por exemplo, censura a uma reportagem da Cruzoé, revogada, é bom que se diga, após a confirmação da sua veracidade, como falou Fachin. Essa distinção é fundamental porque a revista, ao contrário, pelo menos dos exemplos citados por Moraes, não fez qualquer ameaça, nem ofensa, nem sequer publicou fake news sobre Dias Toffoli, o amigo do meu pai, segundo Marcelo Odebrecht, de acordo com um documento juntado aos autos de um processo. Em relação aos outros casos investigados, a análise de cada um dependerá da eventual apuração jornalística ou retirada de sigilo dos autos, quando então veremos o que Moraes terá descoberto e se isso vai dar mais ou menos razão para cada decisão tomada. Agora eu relembro aqui o que tuitei em 7 de junho, 10 dias antes de gravar esse vídeo podcast. Mera possibilidade de afastamento de Weintraub em troca de algum alívio no STF para Bolsonaro e seu entorno, como se ventilou nos bastidores, irritou a ala bolsonarista que trata MEC como feudo particular. Essa ala prefere prisão de ministro do STF ou golpe a entregar apaniguado. No dia 16, tuitei também. Só que se cogite entregar cabeça de Weintraub ao STF em troca de alívio em inquéritos sobre bolsonaristas, já é sintoma de república de escambo e acordão. Bolsonaro barganha e interfere para se salvar, não para melhorar a educação e a administração pública, intimida e negocia trégua. Vale lembrar que o Weintraub pregou a prisão de ministros do STF naquela reunião ministerial que teve depois um vídeo divulgado pelo ministro Celso de Mello. Bolsonaro já teve pelo menos 2 motivos de frustração nesta semana. Um foi com a segunda operação policial em endereços bolsonaristas, realizada a pedido da PGR de Augusto Aras e apenas autorizada por Moraes no âmbito de outro inquérito que investiga atos antidemocráticos. Outra foi justamente com a decisão de manter o inquérito das fake news, ainda que mais enxuto. Mesmo assim, a queda de Weintraub continua em jogo, o governo passou a avaliar em qual outro cargo poderia realocá-lo e a ala bolsonarista mais irritada, a chamada ala ideológica do governo, tratou de tentar pelo menos emplacar um substituto à sua imagem e semelhança para agradar a base virtual, enquanto alguns políticos e militares tentaram convencer Bolsonaro de que era preciso encontrar um nome que blindasse a presidência das polêmicas.
Enquanto isso, o Centrão, aproveitando-se da fragilidade do presidente que quer se blindar contra eventual processo de impeachment, já emplacou uma ex-candidata a deputada distrital pelo PP na diretoria de gestão de fundos e benefícios do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um dos espaços mais cobiçados por políticos vinculado ao MEC, Ministério da Educação. O nome dela é Renata D'Aguiar. A escolha foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel. O FNDE é responsável pela contratação de livros escolares e pelo Programa Federal de Financiamento Estudantil. O fundo passou por uma grande reformulação em seus principais quadros desde o início deste mês, quando começou a ser comandado por nomes ligados ao Centrão, como registrou o jornal Estado de São Paulo. Em menos de 15 dias, as nomeações já avançaram para a diretoria financeira, que é o caixa do FNDE, e até para áreas estratégicas, como a parceria do Ministério da Educação com a Unesco. O governo já havia nomeado no último dia 1º o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do fundo. Desde o início do mês, o próprio Marcelo já assinou a nomeação de outros 7 servidores para cargos estratégicos, inclusive Lúcia Borba da Silveira Pereira, escolhida para a diretora financeira do FNDE. O cargo é responsável pelo caixa bilionário do órgão, que tem um orçamento de 54 bilhões de reais nesse ano. Quer dizer, Bolsonaro deixou o chefe de gabinete do Ciro Nogueira aparelhar o fundo da educação. Ciro Nogueira é réu no STF, no caso do quadrilhão do PP, e foi denunciado pela PGR no âmbito da Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de receber 7 milhões e 300 mil reais da Odebrecht em propina em troca de benefícios à empresa. Já teve indicado pelo PSD do também réu e investigado Gilberto Kassab na Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. O nome é Giovanni Gomes da Silva. A Funasa é cobiçada por ser responsável por obras de saneamento básico em todo o país, com orçamento de 3 bilhões e 130 milhões de reais para 2020. Também é do PSD do Kassab o novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, genro do Silvio Santos, cuja emissora é beneficiada com verbas de publicidade pela Secretaria de Comunicação, a SECOM. Aliás, publiquei lá no Antagonista, e aqui vocês podem ver também, youtube.com/antagonista, o vídeo que mostra a presença do vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e de seu primo Léo Índio na posse. Já teve também indicação do PL do ex-presidiário condenado no Mensalão Valdemar Costa Neto para o DENOX, a Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Quem ganhou o cargo de diretor-geral do DENOX foi o... Já teve também indicação do PL do ex-presidiário condenado no Mensalão Valdemar Costa Neto para o chamado DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Quem ganhou o cargo de diretor-geral foi Fernando Marcondes de Araújo Leão, indicado mais precisamente por Sebastião Oliveira, do PL de Pernambuco, que foi alvo de uma operação da PF suspeito de fazer parte de um esquema ilegal no setor de infraestrutura no período em que era secretário de Transporte do Estado. Outro que ajudou na indicação foi Arthur Lira, denunciado no início de junho pela PGR ao STF, no âmbito da Lava Jato, por corrupção, acusado de ter recebido R$ 1.600.000 em propina da empreiteira Queiroz Galvão. Lira já é réu em outro processo por corrupção. Como escreveu Deltan Dallagnol, pouco a pouco, os mesmos políticos envolvidos em escândalos voltam a controlar a gestão de órgãos públicos e seus orçamentos. E relembro meu tweet de 26 de abril. O aparelhamento do Estado é uma das fases que precedem a roubalheira, os abusos e a blindagem dos políticos. Já vimos esse filme, não vale a pena ver de novo. Deltan Dallagnol escreveu também: a defesa da democracia e a luta contra a corrupção estão ligadas. Só é possível enfrentar a grande corrupção em regimes democráticos. Esse, complemento eu, é um dos principais motivos pelos quais sabotadores do combate à corrupção, acuados com investigações, ameaçam golpes.